Pensamento Universico, o canal do autoconhecimento e da autorrealização. Esse é o nosso quinto encontro e, parafraseando Hamlet de Shakespeare, o nosso tema é ter ou não ter, ser é a questão. Então, a filosofia, desde muito tempo, quando ela foi criada na antiga Grécia, ela sempre se preocupou com a busca da verdade, a busca da sabedoria. E o grande objetivo da filosofia é nos trazer felicidade. Não é? No princípio, a filosofia estava voltada para... Ela era, vamos dizer assim, cosmocêntrica. Ela estava analisando o cosmos. Então, tudo que a gente tem de primeiros registros da física, da anatomia, da geometria, da matemática, são coisas que foram elaboradas não só pelos filósofos gregos, mas os filósofos gregos tiveram a preocupação de sistematizar isso. Então nós poderíamos dizer que a primeira fase da filosofia ela é cosmocêntrica. Passado um tempo, o filósofo deixou de olhar para as estrelas, olhar para fora e começou a olhar para o outro homem, né? Para o olho do outro homem. E aí então nós temos a filosofia antropocêntrica. E aí então aquela máxima que diz que o ser humano é a medida de todas as coisas. Tudo tem que ser considerado a partir do interesse humano. Então é um segundo momento da filosofia. O terceiro momento, mais focado com a influência do cristianismo, é a fase, vamos dizer assim, medieval da filosofia, que é o teocentrismo. Então nós poderíamos dizer que há uma dicotomia entre natureza, ou seja, o natural e o sobrenatural. Então Deus estaria numa esfera sobrenatural, para além da natureza, da nossa realidade temporal, da vida social, da vida humana, da vida da biosfera. E eu gostaria então de pensar um pouco sobre esse momento do antropocentrismo, né? Em Atenas nós tínhamos então duas concepções humanistas ou antropocêntricas. Nós poderíamos dizer, de um lado estavam os sofistas. Os sofistas estavam preocupados com o ser humano, querendo dar respostas aos dilemas humanos, mas ele entendia e elaborava um humanismo muito materialista, muito voltado para a realidade daqui, do presente, do agora, dos dilemas do homem existencial, vamos dizer assim. Então nós temos ali um humano muito físico, mental e no máximo emocional. Por outro lado, aparecem os seguidores de Sócrates, os socráticos, e aí criam um humanismo que a gente poderia dizer universalista, um humanismo que está voltado para um homem que está além da esfera da temporalidade, ou seja, ele está voltado para o espírito, para a transcendência, quer dizer, o homem é um ser tão sofisticado na natureza que ele não pode terminar aqui agora. Então havia uma suspeita de uma transcendência humana, né, do espírito, do lado espiritual do homem. E aí então nós temos o que eu poderia dizer de três escolas ou três noções que vão procurar dar vazão, dar uma definição do ser humano enquanto aquilo que é fundamental na vida minha, na vida de você, na vida de todos nós desde sempre. Nós estamos aqui, nós estamos querendo e buscando permanentemente a nossa felicidade, ou autorrealização, se preferir. Mas a felicidade é o grande mote da existência dos humanos, individualmente e coletivamente. Então surgiram lá na antiga Grécia, em Atenas, três escolas. Os hedonistas, que eram muito devedores daquela visão dos sofistas, né? Eles eram mais materialistas, vamos dizer assim. Os cínicos,
que era um grupo que a gente poderia dizer de ligados a Sócrates, mas ligados a uma concepção muito radical dos socráticos. E a terceira tendência, os estoicos, ou estoicismo. Então, pensando nisso, né, quer dizer, os hedonistas eles vão chegar a uma sofisticação com epicúreos. Então, Epicúreos, a gente imagina aquela figura desfilando em Atenas, no mercado ateniense, que era o grande centro onde acontecia a filosofia, onde as pessoas se encontravam para o negócio, se encontravam para trocar impressões, para a cultura, né? Toda a cultura girava em torno do mercado, né? Então, todos estavam ali voltados para a experiência das trocas, né? E Epicúreos, então, é aquela figura do homem bem-sucedido, o homem rico, né? O homem que está todo vestido galantemente, com joias. Né? E a grande máxima, né, de Epicúreos é que o importante de tudo é ter. Né? Lembrando que hedonismo, ou hedoné, significa em grego prazer. Então, o que se dizia era o seguinte: ter o máximo que a vida puder te dar, para que você possa ser feliz plenamente com as coisas materiais, e não só as coisas materiais palpáveis, mas também a cultura imaterial, as obras de arte. Então nós devemos a esses epicuristas ou hedonistas o gosto pelo viver bem, pelo viver hoje, pelo viver intensamente, com alegria, com satisfação, e não só num sentido egóico, mas também altruísta. Quer dizer, se todos estiverem bem, então eu vivo melhor numa sociedade onde todos estão felizes. Mas a felicidade, ela está circunscrita à experiência de materialidade. O ter é fundamental para essa escola filosófica. Uma outra escola, então, foi a dos cínicos. E o nome cínico nos parece um tanto quanto estranho, não é? Mas há uma suspeita que a origem venha de kion ou kinos, né? E isso remete a cão. Né? Então, ou seja, essas pessoas que viviam uma experiência socrática radical, eles se apartavam de alguma maneira da sociedade ou dos bens materiais e procuravam viver numa extrema pobreza, desligado de qualquer bem, de qualquer sentido de posse. Então, para eles, a felicidade humana consiste em não ter nada que possa me possuir ou me aprisionar e que eu então fique devendo na relação de troca com os outros humanos, devendo ter uma situação, ter uma posição social. Então eles rejeitam plenamente essa situação. Se nós pensarmos um pouquinho a primeira escola, nós temos herdeiros atuais, né? Com uma visão muito fortemente hedonista, de valorizar muito as questões de ordem material, e mesmo na espiritualidade. Nós temos algumas correntes hoje que defendem que você deva ter o máximo e que Deus ajuda aquele que tem o máximo de riqueza, enquanto que aqueles que não acumularam nada são pessoas que de alguma maneira foram amaldiçoados por Deus. Então hoje em dia há uma visão, vamos dizer, estereotipada desse hedonismo original. Contrapondo isso, nós temos então esses cínicos, e a gente poderia dizer aqui dentro dessa escola, ou seja, dessa concepção de vida, que o próprio Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, ele se aparta de toda a riqueza que tinha, o seu palácio, as benécias, né, da situação de poder e de ter, para viver numa extrema pobreza. E um outro exemplo seria São Francisco de Assis, que é uma pessoa que chega a tirar a roupa do corpo, que era dada pelo seu pai, para dizer que ele era totalmente livre. Então nós temos essas duas concepções que se contrapõem entre si, e aí nós temos uma terceira escola que aparece e questiona essa questão do ter ou de não ter.
né? E aí então eram estoicos, né? E os estoicos diziam, esses homens eram ligados a Zenon, que também era discípulo de Sócrates, e que dizia o seguinte: onde é que está a felicidade? A felicidade está em você não ser possuído pela riqueza, mas independente de você ter ou não a riqueza, o importante não é ter, que é uma questão exterior, do ter ou não ter, mas a questão é ser. Então envolve muito mais a questão de caráter ético. Então a gente poderia resumidamente dizer que os hedonistas, eles abusam, isso Roden fala, né? Os cínicos recusam, se afastam, né, das riquezas. E os estoicos simplesmente usam, né, sem qualquer pretensão de acumular ou de renunciar às riquezas, né? Então, eu acho que essas três tendências, essas três concepções de felicidade para a humanidade, nós temos até hoje. Então a humanidade, de alguma maneira, ela está dividida nessas três tribos. E cada tribo pensa que ser feliz é ter muito, ser rico, bem-sucedido, ou não ter absolutamente nada e ser livre dessas amarras, ou simplesmente não se preocupar com essas questões de ordem exterior e trabalhar muito mais a questão espiritual, a questão de, sendo rico ou mendigo, realmente ser alguém que cultiva as questões de ordem mais superior. Então, seria essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês. E convido vocês a continuarem conosco, né, no canal Pensamento Universico, se inscrevendo nesse canal, curtindo se gostar de fato, e deixar seus comentários pró ou contra, para que a gente possa melhorar esses nossos encontros semanais. Uma feliz nova alvorada para você, para todos os que você ama.